na paz do nosso amado Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos aprender um pouco mais como ser vitoriosos, como vencer o bom combate. Sim, porque todos os dias temos de estar preparados para os combates. Amém? Independentemente da forma como eles estão, mas todos os dias temos que enfrentar o inimigo, temos que enfrentar lutas e só vence aquele que vence o bom combate. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. E vamos nos focar no versículo 7. Cartas do apóstolo Paulo, escrevia ao seu irmão Timóteo. Amém? Aleluia. Então vamos nos focar neste testemunho do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus e que nos dá grandes lições para que a gente consiga assim também ser vitoriosos em Cristo Jesus. Então, na 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? Amém. Amém. Então, a gente, olhando para estas palavras, nós vemos que são palavras da voz do vencedor. Então, meus amados, estas palavras que nós acabamos de ler não foram escritas por Paulo, mas não numa festa, não numa celebração, mas sim Paulo estava numa prisão e já perto da sua morte. Então, o apóstolo Paulo sabia que a sua corrida, enquanto peregrino desta terra, estava a chegar ao fim. Mas nós vemos que, em vez de ele estar a lamentar, estar a chorar, ele estava, entre aspas, a orgulhar-se que tinha vencido o bom combate. Ele estava feliz porque tinha terminado a sua corrida. Ele estava regozijado, estava feliz, estava alegre porque tinha guardado a sua fé. E, no entanto, a vida dele não foi fácil. E Paulo aqui não está a dizer que escapou das lutas, mas simplesmente ele está a dizer: eu lutei e venci. A primeira pergunta que eu deixo no ar para a igreja e para aqueles que posteriormente poderão ouvir esta palavra: quando chegar ao fim da nossa corrida, o que é que nós vamos dizer? Será que nós vamos olhar para trás e dizer: eu venci? Será que nós vamos ter esta ousadia, como o apóstolo Paulo teve, em dizer: eu venci o bom combate? Meus amados, não importa da forma como cada um de nós começa a corrida, mas o que importa é da forma como nós terminamos a corrida. Então aqui o apóstolo Paulo dá-nos ou desperta-nos para uma nova visão, um novo pensamento. Ele diz: combati o bom combate. Esta sim é a melhor luta que nós podemos ter. É a luta certa, porque o apóstolo Paulo não diz que combateu o melhor combate, ele combateu, sim, a melhor luta. Então o apóstolo Paulo não combateu qualquer combate, ele combateu o bom combate. E, no entanto, ele passou por muitas dificuldades.
Mas ele chega ao fim a dizer que venceu o combate. Porquê é que nós nos lamentamos tantas vezes das nossas dificuldades? Porquê é que nós tantas vezes murmuramos daquilo que nos acontece? E a comparar com o apóstolo Paulo, não é nada. O apóstolo Paulo era um homem, era de carne e osso, tinha emoções, tinha pensamentos, tais como nós. Mas o apóstolo Paulo teve uma coisa bastante importante. Teve um verdadeiro encontro com Deus e quando se converteu, converteu-se na totalidade. Não converteu somente aquilo que era mau dele, mas converteu todo o seu ser a Deus. Porque nós muitas vezes convertemos-nos, mas há partes que nós deixamos que elas continuem ainda a ser como era no passado. Porque há partes que nós não permitimos que haja uma verdadeira conversão. Então, aqui vemos que o apóstolo Paulo, no bom combate do apóstolo Paulo, não foi lutar por fama, não foi lutar por orgulho ou por coisas que vão passar. O verdadeiro e bom combate é lutar contra o ego, contra o orgulho, para viver sim em humildade, porque os humildes herdarão o reino dos céus. É o que diz na palavra, não é? Então temos que procurar este bom combate e também lutar pela fé. Porque lutar pela fé também é um bom combate. Porque se nós tivermos fé, nós vamos ter mais capacidade para se enfrentar as lutas que virão sobre cada um de nós. E se formos à palavra de Deus, ao livro de Judas, no capítulo 1 e no versículo 3, na parte B, diz o seguinte: exorto-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por toda foi entregue aos santos pela santidade. Há santos aqui? Aleluia. Então, amém. O nosso irmão Judas exorta a buscar, a batalhar pela fé, que de uma vez por toda foi entregue aos santos pela sua santidade. Outra luta que nós temos que ter, outro bom combate que nós temos que ter diariamente é buscar pela santidade. Segui a paz com todos e santificação, sem a qual não verão o Senhor. Diz o apóstolo Paulo no livro de Hebreus, no versículo 12, 14. Sem santidade não se vê Deus. Outro bom combate é lutar pela verdade de Deus. E na terceira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 4, podemos ver a alegria que Deus tem para connosco quando nós buscamos a verdade de Deus para a nossa vida. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam em verdade. Amém? Vejam a alegria que Deus tem sobre cada um de nós que somos filhos quando nós buscamos e andamos na verdade. Ele se regozija, Ele tem alegria, Ele tem orgulho em ouvir e ver que nós andamos na verdade. Outras lutas é buscar também discernimento. Buscar forma de assim buscarmos estar preparados para resistir às tentações. Porque Jesus, apesar de ser Filho de Deus,
também teve tentações. E em Mateus 4 nós podemos ver que ele cedeu, ou melhor, que ele não cedeu às tentações de Satanás. Embora Satanás tenha aplicado a palavra de Deus, mas o maior conhecimento estava nele e ele conseguiu resistir àquelas provocações. Então nós muitas vezes também somos confrontados por tentações, por meias palavras de Deus na nossa vida e nós acabamos por assim ceder porque não temos conhecimento total da palavra de Deus. Mas se nós buscarmos ler, se buscarmos sabedoria, se buscarmos discernimento e se darmos firmes em Deus, podemos vencer este bom combate da tentação. Porque nós, como cristãos, também temos que saber dizer não. Também temos que, assim, resistir àquilo que parece bom, mas não é. Então nós temos que, assim, resistir à carne e ao inimigo e permanecer fiel mesmo na dor ou na perseguição. E não somos diferentes do que muitos que estão ou que testemunharam na Bíblia de perseguições, que sofreram pela sua fé, mas venceram também o seu bom combate. Continuaram firmes, mesmo quando tudo parecia contrário à vida deles, assim como Paulo e outros mais. Outro bom combate que nós temos que assim ganhar, e é um difícil, é a oração. Temos que orar mesmo quando não sentimos vontade. Se sabemos que àquela hora é hora de orar, temos que contrariar, temos que assim lutar contra a nossa própria vontade e orar. Mesmo que seja pouco, nem que seja: Pai, abre mais, cria em mim o desejo de estar na Tua presença. Cria em mim o desejo de falar mais contigo. Quero mais intimidade contigo, Pai. Porque a vida de oração é uma verdadeira batalha espiritual. Porque perseverar em oração é a parte fundamental para um bom combate. Outro bom combate é escolher perdoar quando o coração quer se vingar. Sim, perdoar quando o coração quer vingar-se. Quantos de nós muitas vezes vêm contra nós e a nossa vontade é ir contra essa vida? A nossa vontade é perder a cabeça. A nossa vontade é agir conforme agiram contra nós. Mas o perdão é uma arma no bom combate. E Jesus nos perdoou, nos ensinou a perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Não é literalmente 70 vezes 7, mas sim as vezes que forem necessárias. Aleluia. E poderão ver isso em Mateus 18, 22. Porque em Efésios 6,12 diz: a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós temos que não agir pelo nosso coração, temos que assim perdoar para também sermos perdoados, assim como diz na palavra do Senhor, porque o próprio Deus diz: se vocês não perdoarem o vosso inimigo, eu também não vos perdoarei. E Jesus também perdoou todos aqueles que o colocaram na cruz. Jesus também perdoou todos aqueles que o chicotearam. Jesus também perdoou aqueles que o cuspiram na cara. Jesus perdoou aqueles que blasfemaram contra ele. Então nós não somos menos do que Jesus, ou não somos mais
do que Jesus. Também temos que perdoar o nosso próximo, porque a verdadeira justiça, a verdadeira recompensa vem do Pai, que tudo vê e tudo sabe e tem a justiça perfeita para cada um de nós. Então Paulo também passou por muitas lutas, Paulo também enfrentou falsas doutrinas, Paulo também passou por perseguições, Paulo também teve desânimo pessoal. Mas ele não desperdiçou forças com guerras de orgulho, ele usou cada uma das suas gotas de energia para aquilo que realmente importava, que era a causa de Cristo. E nós muitas vezes cansamos porque desperdiçamos as nossas forças com guerras inúteis. Muitas vezes nós nos frustramos porque batalhamos contra tudo e contra todos e não tentamos procurar qual é o verdadeiro inimigo que está a tentar contra a nossa vida. Nós achamos que todos estão contra nós, mas só há um que está contra a nossa vida, que é Satanás. Ele sim usa pessoas. Então nós temos que lutar somente contra ele e não lutar contra aqueles que são usados por ele, porque também são vítimas assim como nós. Então, que nós possamos ver ou imaginar um soldado num campo de batalha. Se ele começa a atirar para todo lado, contra amigos e inimigos, vai chegar a uma altura que vai estar sozinho. Vai gastar munições à toa. Mas se ele sabe de onde é que vem o verdadeiro perigo, se ele identifica verdadeiramente onde está o inimigo certo, essas suas forças não vão ser desperdiçadas, mas sim vão ter o efeito certo. Então nós somos muitas vezes este soldado, ou deveríamos ser muitas vezes este tipo de soldado. Identificar o amigo, o inimigo e assim atirar no momento certo contra o verdadeiro inimigo. Porque nós vamos às redes sociais e acabamos por nos envolver por discussões que lá estão. Acabamos por dar a nossa opinião e quando nós nos apercebemos já estamos envolvidos numa guerra que não era nossa. Nós acabamos por desperdiçar as nossas forças em ofensas não resolvidas. Nós acabamos por desperdiçar a nossa energia em coisas passageiras, brigas por heranças, por dinheiro, bens materiais e por coisas terrenas que quando a gente partir tudo fica aqui. Porque nada vem connosco e nada vai connosco. E tudo isto nos leva muitas vezes a ficar tão desorientados e a ter problemas e quebras de relacionamentos familiares. Lutamos de forma errada. Cansamos-nos desnecessariamente. Acabamos por arranjar outros problemas desnecessários quando a culpa foi nossa e não identificamos o verdadeiro inimigo e não tivemos a melhor forma de luta e assim não vamos vencer o bom combate, pelo contrário, vamos ser derrotados e vamos ser frustrados porque não vencemos o bom combate. Porque não adianta nós andarmos a discutir por tudo e por nada, não adianta nós andarmos na disputa por ministérios, não adianta nós andarmos a competir com igrejas, porque o reino de Deus não é de quem faz mais, mas sobre quem obedece e sobre quem ama. O reino de Deus é de quem obedece e ama e não adianta andar em guerras. Então nós temos todos os dias que ter um bom combate e ser vitoriosos em vencer contra o pecado. Permanecer na palavra. Ganhar almas para Jesus.
estes são os bons combates que nós temos que ter no nosso dia a dia. Terminei a corrida. Perseverança até ao fim. Foi o que o apóstolo Paulo teve. Porque a vida cristã é uma maratona. Não é aquela corrida de 100 metros que qualquer um que assim entra nessa corrida tem que ter o objetivo de partir em frente, porque quase de certeza aquele que parte à frente vai ser um dos candidatos a vencer a corrida. E isto numa corrida pequena, numa corrida de 100 metros, que é um curto espaço em que temos que dar tudo, naquele momento, todas as nossas forças. Mas a maratona, não importa quem sai à frente, porque muitas vezes aqueles que saem à frente com vontade de ganhar a corrida são aqueles que vão ficar para trás. O que importa é permanecer firme e com o objetivo de chegar ao fim. Porque em Hebreus 1-2 diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus. Então sabemos que nesta maratona vai haver obstáculos, vai ter cansaço espiritual, vamos encontrar crises familiares, ataques familiares, frustrações até no ministério, mas temos que assim permanecer firmes na corrida e não olhar para as circunstâncias que podem vir contra nós. E temos um grande exemplo bíblico do nosso irmão José, que foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, mas nunca desistiu dos seus objetivos. E quando a vitória veio, ele estava pronto para governar. Então as suas lutas hoje poderão vir, as suas lutas hoje aos seus olhos poderão tentar derrotá-lo, mas permaneça firme, porque a vitória vai ser bem maior lá no fim. E vai ser como o apóstolo Paulo, você também vai dizer: eu venci o bom combate. Então nós temos que, assim, permanecer nesta verdadeira maratona. Assim como o apóstolo Paulo venceu, nós temos que, assim, imaginar aquele maratonista exausto que está quase na meta, mas tropeça e cai. Mas tem lá um público que chama pelo seu nome, tem lá um público que o busca, tem lá um público que o incentiva a levantar-se e correr aqueles últimos metros e chegar ao fim da maratona. Então, é esse maratonista que eu, é esse maratonista que vocês têm que ser. Mesmo que caia, mesmo que se sinta cansado, mesmo que sinta-se frustrado, temos que assim permanecer na corrida, porque o objetivo só acaba quando nós chegarmos à meta. Até lá é parte para caminhar, parte para correr, parte para avançar. Não olhar para quem vem atrás, mas sim fitar os nossos olhos na meta. E a nossa meta está lá, Jesus, de braços abertos para acolher a cada um de nós, se assim conseguirmos vencer este bom combate. Então, meus irmãos, poderá, se calhar, hoje sentir-se esse corredor cansado, poderá sentir-se com a mente exausta, poderá sentir-se com o coração pesado, mas Deus lhe está a dizer nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, conforme aqueles que ainda poderão também ouvir esta palavra: falta pouco, não pares agora. É o que Deus diz para a nossa vida. É o que Deus quer que nós consigamos reter na nossa mente, porque o tempo é curto, a meta está próxima, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, não desista, porque o melhor
melhor tesouro que nós podemos guardar é proteger a nossa fé. Porque o inimigo pode tentar lhe tirar a saúde, pode tentar lhe tirar o trabalho, pode lhe tentar tirar as amizades, mas o maior alvo do inimigo das nossas vidas é roubar a nossa fé. Então nós temos que guardar a fé. E guardar a fé é mais do que acreditar. É continuar a confiar mesmo quando não há explicações para os nossos problemas. E quem é que vocês conhecem na Bíblia que guardou a fé até ao fim? Jó. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, mas disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então nós vemos estes exemplos bíblicos que venceram, vemos estes testemunhos que estão escritos na Bíblia de homens que venceram o bom combate. Então nós temos que guardar esta fé de forma tão bem guardada que poderá haver uma destruição e ela permanecer guardada. Uma ilustração boa para que a gente entenda como guardar a fé é nós imaginarmos uma carta bastante valiosa guardada num cofre. Um cofre de metal, de aço, daqueles resistentes ao fogo, daqueles resistentes a tudo que ninguém os consegue partir. Se nós tivermos essa carta preciosa lá dentro, a casa pode cair, pode vir um incêndio, mas a carta fica intacta. Assim terá que ser a minha e a vossa fé guardada no cofre, que é o coração. A fé precisa de ser protegida, precisa de ser guardada no mais profundo dos nossos corações. Alguns guardam dinheiro, outros guardam reputações, mas negligenciam a fé. E quando a prova vem, de que é que se sustentam? De nada. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter reputação, porque não têm como resistir a essas guerras, a esses confrontos, a essas munições que vêm contra eles. Então guarda a fé, porque ela é a chave que abre a vitória eterna, em nome de Jesus. Então, quase para concluir, a recompensa do vencedor é aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Amém? Então há uma coroa que está guardada para cada um de nós. Há uma coroa que está reservada para aquele que guarda a sua fé e no dia que vencer o bom combate, cruzar a meta, irá ser coroado com esta coroa da justiça que o bom juiz tem para cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo aqui, a reparar que ele não fala de talvez eu irei receber. Ele tem firme certeza que vai receber. Então, esta firme certeza que nós temos que ter, esta firme certeza que nós temos que lutar, é por esta firme certeza que nós temos que batalhar todos os dias, para que, assim um dia, nós possamos ter a mesma certeza que o apóstolo Paulo teve em receber esta coroa. Porque não há vitória sem batalha, mas também não há batalha sem a recompensa. E a recompensa da sua, da minha e da nossa batalha é a vida eterna junto a Jesus Cristo, lá nos céus. Existem aquelas moradas celestiais que Jesus está ou esteve a fazer para cada um de nós. Amém? Então talvez hoje alguns de nós possam estar feridos, alguns de nós poderão estar cansados,
a pensar em desistir, mas mais uma vez o Senhor nos está a dizer: continua, falta pouco, a tua coroa está guardada. Amém? Aleluia. Então era esta pequena palavra que eu tinha para nós e para mim nesta manhã. Vencer o combate, ou vencer o bom combate, e sabemos que falta pouco para assim sermos vencedores. Para sermos vencedores, temos que atentar algumas coisas que aqui foram ditas, guardar a fé e ter aquelas lutas para que nós assim consigamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Amém.